Mateus capítulo 4, verso 12, que diz assim: Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumpra o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viveu grande luz, e os que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então Jesus disse: Venha comigo e eu lhes farei pescadores de gente, de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Esses aí são os Boanerges, filhos do trovão. Então eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e também o seu pai, e o seguiram Jesus. Verso 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Antes de acontecer essa passagem aqui que nós lemos, de Mateus capítulo 4, verso 12 em diante, Jesus, ele havia sido batizado. Se você acompanhar os fatos aí, ele passou pelo batismo no capítulo 3 e começa o capítulo 4 indo para o deserto ser tentado. Depois que ele é tentado e ele vence a tentação, então ele volta para a Galiléia. Ele vai começar o ministério dele. E ao invés de ele começar o ministério dele na Judéia, onde fica Jerusalém, que era o centro comercial, religioso, espiritual de toda aquela região, ele volta para a Galiléia, onde nasceu o pai dele, lá em Nazaré, onde viveu o pai dele, na cidade de Nazaré. Só que ao invés de ele morar com os irmãos dele em Nazaré, ele vai morar numa cidade litorânea chamada Cafarnaum, ou chamado também aldeia de Naum, que é Cafarnaum, quer dizer isso. Então ele vai morar na Galiléia, e ele escolhe a Galiléia para começar o seu trabalho, para começar o seu ministério. O termo Galiléia é o mesmo que região ou província. É região dos gentios, província dos gentios. Por que Galiléia tinha esse nome? Ele tinha esse nome porque ele ficava perto dos países, na divisa de toda a Israel. Ele ficava na divisa do norte com a Síria, por exemplo, com algumas nações gentílicas. E os galileus se contaminaram muito, porque eles conviviam com pessoas de outros povos. Então, na verdade, a Galiléia era uma região da Judéia que era desprezada pela maioria dos judeus. Era a região dos gentios, era uma região do povo de fora. Quem mora na Galiléia era um povo muito misto. Por isso que eles não acreditavam que da Galiléia viesse alguma coisa boa. Nazaré, Cafarnaum, aquelas cidadezinhas ali, eles não acreditavam que saísse alguma coisa boa. Naquela época, tudo de bom vinha de Jerusalém, vinha de Belém, né, cidade de Davi, aquela região lá, Benjamim, assim era a região nobre, que era a região sul de todo o estado de Israel.
Mas Jesus começou por aquele povo, um povo que não era muito aceito, era um povo desprezado. E ele começou ali. Ele tinha sido batizado, foi tentado, então ele foi morar em Cafarnaum. E aí ele sai, a Bíblia fala que ele sai para encontrar pessoas. E ele encontra dois irmãos, né? Mas antes de encontrar os dois irmãos, eu ainda quero falar sobre a região, porque observe aqui no versículo de número 14, olha o versículo 14 aí, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha só, é uma profecia que está lá em Isaías. Está falando que aquela região que era desprezada, porque havia uma mistura de povos, aquele povo não era muito aceito pela Judéia, pelos israelitas, havia uma profecia. No versículo 16 ele continua falando: o povo que vivia nas trevas viu grande luz, e os que viviam na região à sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, para se cumprir a profecia que estava em Isaías, Jesus também começa nessa região. E uma coisa que me chama a atenção é que Isaías diz que as pessoas que viviam naquela terra ali da Galileia, na Galileia dos gentios, era um povo que vivia em trevas. Eles viviam em trevas. E por que eles viviam em trevas? Viviam em trevas por conta dessa relação que eles tinham com povos, com outros povos. A cultura idólatra desses povos contaminaram a região da Galileia. Então eles viviam em trevas, eles viviam em pecado, eles viviam distante de Deus, eles viviam distante da palavra de Deus. Os galileus eram pessoas que se preocupavam muito com o trabalho, muito com a vida normal, e não eram muito, lá não tinha um templo de adoração, só tinha templo em Jerusalém. Eles, quando queriam adorar a Deus no templo, eles tinham que se deslocar, andar dias até Jerusalém para adorar a Deus no templo. Então na Galileia havia uma profecia que eles viviam em trevas. E foi exatamente ali que Jesus decidiu começar seu ministério. Isso me chama muita atenção. Porque a igreja, a gente fica procurando o melhor lugar, não é? A gente não vê templos suntuosos em algumas regiões da nossa cidade. O lugar onde Jesus começou era o lugar onde as pessoas eram mais desprezadas, onde as pessoas não tinham valor para a sociedade. Foi lá que Jesus começou. Então, a gente vê muita gente hoje vivendo nas trevas, pessoas vivendo uma vida desregrada, uma vida descontrolada, e muitas vezes a gente está pensando em rumar para o sul, a gente pensa em rumar para as zonas melhores, para os lugares melhores, quando na verdade a visão de Cristo não era essa, não foi essa. E ele ele mudou para lá, ele mudou para a Galileia, a região da Galileia, e mudou para uma cidade chamada Cafarnaum. Uma cidadezinha terrível, ali era uma cidadezinha terrível. Uma outra oportunidade eu posso falar um pouco mais sobre a geografia da região ali. E agora está se cumprindo essa palavra. E Jesus no versículo 17, olha aí no versículo 17, ele começa a pregar no meio daquele povo. Ele começa a dizer, olha, daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Ele chega naquela região onde as pessoas são desprezadas e ele começa a falar para as pessoas: vocês têm que se arrepender, vocês precisam se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. A palavra reino de Deus, o termo reino no grego é basileia. Basileia quer dizer domínio. Então ele fala, olha, arrependam-se porque o domínio de Deus vai começar. E começou a partir da morte e ressurreição de Cristo. Ali começou o reino de Deus. Porque quando Jesus chega no céu, em Apocalipse capítulo 4 e 5, ele pega o livro e começa a tirar os selos. Aquele livro é o Novo Testamento, é o testamento, a devolução para Cristo do reino. Aquele livro que está sendo tirado os selos do Apocalipse é um documento, é um registro, é um documento devolvendo a posse. E aí ele começa a soltar os selos. É isso que, entendendo a Bíblia no seu todo, é isso. Então Jesus, assim que morre e ressuscita, ele pega nas mãos o domínio, o reino de Deus, a basileia, o reino. Então aqui
ele começa a falar para as pessoas: olha, vocês devem se arrepender, porque dentro de pouco tempo o domínio de Deus vai começar sobre a terra. Vai abrir uma porta de salvação para as pessoas. Deus vai implantar a sua salvação sobre as pessoas. É isso que ele estava falando ali. A mesma mensagem que João Batista dizia. João Batista, antes de morrer, pregava a mesma coisa: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, o domínio dos céus está chegando, então vai se abrir uma porta de salvação. Mas para isso, se arrepender, vocês precisam se arrepender antes. Ninguém vai ser salvo se não arrepender. Se você não tomar uma decisão de se arrepender e abandonar a vida errada, você não será salvo, eu não serei salvo. A salvação, ela vem através da nossa fé em Cristo, que vai nos impulsionar a nos arrepender daquilo que fazemos errado. Então Jesus começa a pregar esse tipo de mensagem aí no versículo 17 e versículo 18. Versículo 17. No versículo 18, 19 até o 22, ele começa a narrar de como ele encontra então os seus primeiros discípulos. E quando ele passa na praia de Cafarnaum, aqui no Evangelho de Mateus, ele encontra dois irmãos, um chamado Simão, que é Pedro, e outro chamado André. Eles eram dois irmãos. E uma coisa interessante, que Jesus já conhecia esses dois. Se você lá depois na sua casa, você lê João, capítulo 1, verso 35, você vai ver que Jesus conheceu esses dois irmãos lá na Judéia. Eles eram seguidores de João Batista. E lá na Judéia, eles viram Jesus pela primeira vez. E um deles, Simão, disse: você é o Messias? Onde você mora? Ele falou: vem ver. E aí ele foi chamar seu irmão André. Então ele já conhecia esses dois. Jesus já conhecia esses dois irmãos. E ele também encontra dois outros irmãos, que é Tiago e João, que ele chama de Boanerges, os filhos do trovão. Porque eles eram muito impetuosos, né? Quando eles não deixaram Jesus entrar em Samaria, esses irmãos disseram: olha, Senhor, manda fogo cair do céu. Então Jesus coloca um apelido neles, chama eles de filhos do trovão, Boanerges. E assim, Jesus já conhecia esses quatro. Só que a primeira coisa que Jesus fez com os quatro vem e me segue. Então foi o chamado de salvação. Mas pela segunda vez agora, nesse texto de Mateus, que ele encontra esses irmãos, essas pessoas de novo, ele já não chama para seguir, para ser salvo, porque já havia chamado para ser salvo. Agora ele chama essas pessoas para serem pescadores de homens, para serem ganhadores de almas, para trabalhar em prol do reino. E aqui a gente vê nesses 4 versículos que imediatamente os 4 saem e seguem. Inclusive João e Tiago, que são 2 irmãos, eles deixam para trás o seu pai, Zebedeu, e deixam os funcionários. Eles tinham uma empresa, escute, preste atenção, eles tinham uma empresa de pesca. Só que naquele dia eles não tinham pescado nada. Isso nós vamos ver lá, o mesmo texto, o mesmo assunto, a mesma passagem, mas nós vamos ver isso lá no livro de Lucas, capítulo 5. Eles não tinham pego nada, eles estavam limpando as redes, guardando as redes. Estava lá Zebedeu, estava lá os seus filhos, e um pouquinho antes estava lá seu irmão, o Pedro e André. Eles tinham uma sociedade. Eles tinham uma sociedade, não tinham pescado nada. Lá no capítulo 5 de Lucas, você vai ver que Jesus manda eles até o fundo, até uma parte mais funda, e lançar a rede. E eles lançam. Jesus usa o barco de Pedro e depois manda eles lançarem a rede. Eles lançam e trazem um monte de peixe, eles arrastam os peixes para a praia, e aí depois que eles estão com aquele monte de peixe, Jesus fala para eles assim: olha, vinde após mim, porque vocês serão pescadores de homens. E eu aprendo muitas coisas aqui, eu quero falar isso com vocês. Eu estou narrando aqui o contexto, que é para nós termos um entendimento melhor da palavra de Deus, e nós sacarmos aqui as verdades que o Senhor tem para nós. E a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre esse texto, é que eles largaram imediatamente as redes. Olha aqui o versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui no versículo 22, versículo 21, fala também que Tiago e João
eles estavam no barco, na companhia de seu pai, consertando a rede. Jesus chamou. Então, no versículo 22, então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai também ficou lá. E eles seguiram Jesus. Aqui eu começo a pregar. Eu começo a pregar porque eu quero começar por esse chamado imediato. E quero falar para você que quem não entender a urgência do chamado de Jesus para ganhar almas, ele não compreendeu o evangelho ainda. Aí você fala, pastor, eles foram chamados de forma integral? Sim, foram chamados integralmente para trabalhar no reino. Só que antes de Jesus chamá-los e eles aceitarem, antes Jesus levou eles para o fundo do mar, mandou eles jogar a rede e mostrou para eles que ele tinha condição de prover sua necessidade. Então essa chamada urgente, esse chamado urgente foi compreendido, porque naquela região havia pessoas que viviam nas trevas, pessoas que estavam indo para o inferno, pessoas que estavam morrendo e sendo lançadas no inferno, pessoas que não conseguiam caminhar com Cristo porque acreditavam em outras coisas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender como igreja é entender a urgência do chamado. O imediatismo. Muitas vezes a gente arruma desculpas e a gente acaba não fazendo nada. Eu vou falar das células daqui a pouco, mas eu me lembro que muitas pessoas pediram tempo das células. Outros nem entraram. Outros nem participaram. Alguns falaram assim, eu não vou dar um tempo, mas eu vou ajeitar só umas coisas. Muitos não voltaram e continuaram a desculpa. E depois veio a doença e continuaram com a desculpa. E nem abriram mais a casa, e nem fizeram mais a célula, nem ganharam mais almas. Porque não entenderam a urgência do chamado. Uma igreja que não sai para evangelizar é uma igreja morta. Aquela igreja do Apocalipse. Uma igreja que não evangeliza, o crente que não sai, que não vai em busca, ao encontro das almas, ele não entendeu a urgência. Ele não compreendeu que Zebulon e Naftali está cheio de pessoas morrendo. Pessoas estão em trevas. Pessoas estão sendo assediadas por Satanás. Então muitas pessoas pararam por algum motivo, usaram algum tipo de desculpa, dizendo que voltariam, mas não voltaram. A desculpa foi se estendendo. Isso é falta de entendimento da urgência. Observa que eles largaram tudo e foram, porque o Jesus que multiplica o peixe, o Jesus que sabe onde o peixe está, mandou que eles pescassem. Então a ideia que eles entenderam ali é o seguinte: eu vou porque eu sei que Jesus, ele me dá o peixe para eu me alimentar e também vai me dar sucesso nessa missão. Então nós, primeira coisa, precisamos compreender a urgência da missão. Se você não compreender a urgência da missão, você não entendeu o evangelho. Naquela época lá, existia muitas pessoas que estavam em trevas. Na nossa família, tem muita gente que está em treva. Tem muita gente desviada. Tem muita gente que seguiu a Cristo e abandonou. Tem muitos que não seguem a Cristo. Estão morrendo e indo para o inferno. Gente que a gente ama. E são irmãos, são tios, são filhos, são pais, são mães. E a gente não entende a urgência. E a gente não abre a casa por desculpas, ou a gente não vai por desculpa. Enquanto na nossa Naftali e no nosso Zebulon, muitas pessoas estão em trevas, estão caminhando nas trevas densas e não conseguem enxergar um palmo, estão pisando no lugar e não sabem onde estão pisando. E nós não entendemos a urgência, e por não entender a urgência, nós ficamos de boa. E passa 1 ano, e 2 anos, e 3 anos, e nós não pescamos ninguém. Só jogamos a rede, ou oramos, mas nós não pescamos ninguém. Toda vez que a gente tenta, a rede vem vazia. Porque não estamos pescando no certo, ou não estamos perseverando. O pescador, ele tem que ter para ser um bom pescador, ele tem que ter uma qualidade, que é a paciência, a perseverança. A Bíblia fala aqui, no capítulo 5 de Lucas, que eles ficaram a noite inteirinha, e não conseguiram pegar um peixe sequer, até que Jesus encontrou e falou: lança lá de novo. E ele fala: Senhor, já pescamos a noite toda, não pegamos, mas pela tua palavra, pela perseverança, eu vou acreditar e vou de novo. E foi lá e pescou. Então a urgência, nós precisamos
descobrir isso, nós precisamos perceber isso. Eles largaram tudo imediatamente e saíram. Pastor, mas a gente não tem que se preparar primeiro? Vamos ver se a gente tem que se preparar primeiro. Quem eram os discípulos? Quem eram os discípulos? Eram pessoas brutas, indoutas. Eles não eram teólogos, não tinham formação, não tinham andado com Jesus ainda a ponto de ter uma conversão. Eles eram indoutos, tanto é que lá no livro de Atos, eles eram perseguidos, e os magistrados diziam o seguinte: mas esses camaradas não são aqueles discípulos de Jesus, eles não são indoutos? Eles não têm formação nenhuma? Como que eles arrebanham tanta gente? Como que o apóstolo Pedro já lança uma palavra e arrebanha 3.000 almas numa vez só, numa pregação só, e depois ele prega de novo e são mais 5.000 almas, são 8.000 almas em 2 pregações, porque eles aprenderam a pescar, porque eles entenderam que a obra é imediata, porque eles entenderam que lá em Naftali e Zebulon tem gente indo para o inferno, que dentro da nossa casa tem gente indo para o inferno, que na nossa família tem gente indo para o inferno, e nós estamos sentados dizendo, arrumando desculpas, porque nós não podemos, porque é longe, porque eu descanso, porque eu caminho de manhã, eu tenho que dormir de noite, e aí nós não pegamos nada, nós não pescamos ninguém, e passa 1 ano e 2 anos, e nós não temos um peixinho, nenhum pequeno sequer, para apresentar para o reino que está chegando, para se arrepender. Então a urgência, é urgência, a perseverança. Quantas vezes nós cancelamos nossas células porque apareceu que ia chover? Alguns não participavam porque não gostavam da visão, mas também não tinham outra visão. Não queriam pegar peixe com a célula, mas também não tinham outro jeito de pescar. E passavam 1 ano e 2 anos e nem um peixinho sequer. É hora de nós refletirmos. É hora da igreja acordar e perceber da urgência. Limeira são 300.000 pessoas, 300.000 pessoas, 40.000 evangélicos. São 260.000 pessoas que estão por aí. 260.000 pessoas para entender que o Senhor veio para nos salvar. E é a igreja que contém a mensagem de salvação. Cada um de vocês que tem o Espírito Santo é que tem a mensagem de salvação. Então nós precisamos nos esforçar sim. A pandemia está parando, está na hora de voltar, é hora de arregaçar a manga, é hora de abrir a célula, é hora de ligar lá para o anfitrião, é hora de ligar para os membros da célula e falar: vamos voltar, meu amado, e vamos voltar essa semana, vamos começar a orar, são meses em oração, vamos voltar, vamos pegar e vamos chamar, e vamos fazer uma lista de pessoas. Olha, eu tenho um filho que está desviado, olha, eu tenho uma tia que está morrendo, ela precisa de Deus. Então começa lá em Cafarnaum. Começa em Cafarnaum, não precisa ir para a cidade pregar lá no centro, começa lá na tua casa, em Cafarnaum, começa abrindo a tua casa, começa buscando seus parentes, começa chamando as pessoas que você conhece, as amigas do teu filho, os amigos do teu filho, as amigas da tua filha. Pastor, eu vou cancelar a célula, porque eu fiz 2 reuniões, não veio ninguém, então eu resolvi cancelar. Ah, não vai ter mais? Não vai, porque não tá vindo ninguém. Ué, mas e o pescador? E a perseverança? Pastor, alô, oi, estou cancelando. Eu fiz vários, chamei um monte de gente, só veio uma menininha de 10 anos. Ela não é gente? Ela não precisa do evangelho? Começa com ela. Começa com ela, é um ovelhinho, um peixinho. Ou quando você pesca aí, se você é pescador, você só pega peixão grande, com ova. Aquelas ovas dentro lá da barriga. Não, a gente pega lá uma piabinha, um lambari, pega ou não pega? Então célula é isso. Só está indo 3 pessoas, é você, a esposa e aquele peixinho, mas quantas pessoas tem que estar junto para Jesus estar no meio? Quantas? Ah, pastor, mas eles eram os discípulos. Olha, eu quero falar para você que eles não tinham discernimento espiritual. Uma vez Jesus mandou arrumar pão, eles disseram assim: onde que eu vou arrumar pão para tanta gente? Eles já viram Jesus multiplicar, transformar água em vinho, viu Jesus lançar, mandar pescar aquela... Não, mas eles ficavam com Jesus assim, ó. Onde que a gente vai comprar pão? O André, o mesmo que viu a pesca maravilhosa, perguntando para Jesus: onde vai ter tanto pão para alimentar 5.000? Eles não tinham discernimento espiritual. Às vezes a gente acha
que nós temos que estar preparados o suficiente para ter uma célula. É só pregar o amor de Deus e dar amor para as pessoas, e cuidar delas, incentivá-las e orar com elas, orar por elas, aconselhar, ler a Bíblia para elas. É isso aí, célula é isso, é troca de experiência. A igreja não pode ficar parada. Nós temos que entender a missão, o chamado de Cristo. Ele é verdadeiro, ele é real. Os discípulos também, eles não tinham empatia. As crianças não podiam chegar perto de Jesus, que eles ficavam, não chega perto dele não, vai para lá, você é criança. E não deixava. Jesus falou: ei, deixa as crianças virem para mim, porque deles são o reino do céu. O cego Bartimeu tentou chegar perto de Jesus e os discípulos não deixavam. Eles não tinham empatia. A mulher de fluxo de sangue tentava chegar perto de Jesus e os discípulos faziam um círculo em volta de Jesus. Eles não tinham empatia, eles não estavam prontos para sair pescando homens, mas foram a si mesmo. Isso não pode ser desculpa. Nós não podemos usar isso como desculpa, que nós não estamos preparados. Quem está preparado? Quem está preparado? Não há desculpa. Então eles também, além da empatia, eles também não gostavam muito de perdoar. Jesus teve que ensinar para algum deles que tinha que perdoar 70 vezes 7. Os Boanerges, os filhos do trovão, que é Tiago e João, quando Jesus foi entrar numa aldeia samaritana, aí os samaritanos disseram: você não vai entrar aqui? Eles chegaram e falaram assim: Senhor, vamos orar e Deus vai mandar fogo do céu, vai acabar com essa raça ruim todinha, vamos? Aí Jesus falou: calma, menos. Eles não estavam preparados não, irmãos. Eles não estavam preparados não, igual nós. É igual a gente. Eles tinham id, eles sabiam que Deus ia botar na boca deles, Jesus, o Espírito ia botar na boca deles a palavra certa. E é isso que a gente tem quando a gente vai para uma célula. A gente vai falar uma coisa, a gente até pensa que não está falando um negócio bom, mas está, as pessoas estão sendo tocadas. Deus está usando a vida da gente. E esses camaradas aqui, eles eram iletrados, e eles então abriram mão de tudo, e foram em frente, e foram buscar as almas que estavam perdidas. 2 deles deixaram o pai deles, Zebedeu, lá. Pai, fica cuidando aí que nós vamos seguir a Jesus. A gente volta aqui. O senhor cuida das coisas, cuida do barco, e nós vamos seguir a Jesus. E eles foram. A gente às vezes precisa largar o nosso barco para poder cuidar de Jesus, fazer a obra de Deus. Às vezes na vida a gente precisa deixar nosso sonho natural, material um pouquinho de lado. A gente fica botando o nosso sonho à frente das coisas de Deus, e por isso que não dá certo. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas um tal de não posso, porque isso, porque aquilo, porque meus projetos não estão batendo com a missão, não estão batendo com a visão de Cristo, não estão batendo com as pessoas das trevas, não estão batendo com as pessoas da Galileia, não estão batendo com as pessoas indo para o inferno. Os meus planos são outros. Então eu não posso abrir minha casa agora, eu não posso liderar uma célula agora, eu não posso cuidar de uma pessoa morrendo, eu não posso cuidar daquela menina que foi violentada, que foi estuprada, que foi destruída a sua vida. Não posso, porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar, e eu preciso ganhar o pão, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tanta coisa. Os meus projetos estão na frente. A Bíblia diz: buscai ao Senhor sobre todas as coisas. Ele é o primeiro na nossa vida. Mas quem não entende, ele dá lugar primeiro para os seus projetos. E esses projetos acabam não dando certo. Porque você existe, não é por causa dos seus projetos. Os seus projetos vão acabar no dia que você morrer. Mas as almas que você ganhar, vão ganhar mais almas depois que você morrer. E quando você chegar na glória, eles vão estar lá. E os que eles ganharem vão estar lá. E os que outros ganharem vão estar lá. O reino de Deus vem primeiro, gente. Essa é a primeira missão nossa. É a primeira missão da igreja. Zebulon está em trevas.
Nossa família está morrendo. Nossa família, algumas pessoas da nossa família estão indo para o inferno a passada larga. Eles não nos escutam. Eles não nos escutam porque nós somos da casa. Mas ele escuta aqueles que vêm para a nossa casa, para a nossa célula. A gente tem ajuda para ganhar nossa família. Então não coloque os seus planos na frente do plano principal de Deus para a sua vida. Não ponha. Não permita que esses planos seus sejam os principais na sua vida. Então, a gente sabe que depois aqui, olha, no versículo 23 a 25, começaram a vir pessoas de todos os lados. Vinha lunático, aqueles discípulos foram vendo aquilo tudo, eles foram aprendendo, eles foram vendo, e depois que Jesus morre e ressuscita, eles começam a ganhar alma, e a Bíblia fala no livro de Atos, que Deus ia aumentando a quantidade de pessoas que iam sendo salvas, eles abriam a boca e ganhavam gente, eles começaram a pescar almas, pescar vidas, eles começaram a encher aquele lugar onde eles se reuniam, irmãos. Deus te chamou para ganhar alma. Deus te chamou para pregar o evangelho, Deus chamou a igreja para isso. Evangelizar é o primeiro plano. Aceitou Jesus? Aceitei, pastor. Foi batizado nas águas? Foi. Então agora vai, é o ID. São 360 mil aqui na cidade que precisam ainda se voltar para o evangelho. Nós somos a continuidade de Pedro. E eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto que a igreja tem. A visão celular, ela precisa continuar viva. E se você ainda não entendeu, eu vou explicar. A gente não evangeliza ninguém não, irmão. A gente não evangeliza ninguém. Ninguém. A gente acorda segunda-feira, a gente trabalha, a gente chega cansado, come, vai jantar, vai dormir, vai ver filme, vai namorar, vai fazer qualquer coisa, vem para o culto no meio de semana, depois vem para o culto no final de semana. A gente não tem tempo para sair por aí, não. A gente não tem estratégia de evangelização pelo WhatsApp, por exemplo. Você não vê as pessoas evangelizando pelas redes sociais, raramente você vai ver isso. A gente fala muito de política, a gente fala muito de pessoas, a gente coloca festa de aniversário, a gente coloca criancinha que nasceu, a gente coloca de tudo, mas a gente não evangeliza não. A igreja não evangeliza não, irmãos. Esse negócio de que não gostou da visão celular e que não entendeu ou que não quer, isso é conversa fiada, isso é desculpa. Qual o problema de você ter uma célula e chamar seu amigo e pedir para o irmão da célula chamar o amigo e dali você compartilhar uma palavra e começar a cuidar daquela pessoa? Qual o problema nisso? É a comida que se dá lá? É um preço muito caro? Você passar no mercado e comprar uma bolacha de R$3? Comprar um sacolinha de pão por R$10? Será que isso é caro? Será que é tão caro esse investimento? Será que abrir a nossa casa é tão pesado porque as pessoas vão sentar no sofá da gente e eu não quero incômodo na minha casa não é igreja, minha casa é um lugar para... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa sobre a sua casa. No capítulo 5 de Lucas, nessa mesma passagem, só que lá em Lucas, Jesus estava na praia pregando, e aí quando a multidão estava apertando ele chamou Pedro e falou assim: Pedro, eu preciso do teu barco. Diga comigo: Pedro, eu preciso do teu barco. Ih, tá murcho. Vamos de novo. Pedro, eu preciso do teu barco. Vai. E aí Jesus entrou no barco de Pedro, se afastou para a praia e começou a pregar. Ele estava no barco de quem? De Pedro. O barco não era de Jesus, o barco era de Pedro. E se Jesus pedir a minha casa? Ele uma vez falou para os seus discípulos assim, ó, vai em tal lugar, você vai encontrar um homem, e lá você vai falar para ele assim: olha aqui, meu amigo, o meu mestre disse para você que vai precisar da sua casa hoje para servir a Páscoa lá na sua casa. Ele falou: pode vir. Às vezes Jesus precisa da nossa casa, Jesus precisa do nosso barco, mas a gente não quer abrir, talvez por egoísmo, talvez por tantas coisas, porque não quer compromisso. Porque existe dois tipos de pessoas na igreja. Aquele que diz: eu vou, e se levanta e vai, como esses discípulos fizeram. E aquele que fala: eu vou, mas só preciso ver umas coisas.
Eu preciso encaixar esse ID com algumas questões minhas. Eu preciso comparar essa ordem de Cristo com algumas opções minhas. Se eu conseguir adequar, aí eu vou. Aí depois liga, alô pastor, então eu disse para o senhor que eu ia, mas eu estive analisando, conversei com a minha mulher e decidi que é melhor eu não me envolver com esse negócio agora. Aí dá vontade de perguntar, mas você vai se envolver com o quê então? Com nada? Com o quê? O que você vai fazer para buscar os peixinhos que estão aí nas trevas? Qual é o processo que você vai usar para substituir esse que a igreja está te dando? Essa ferramenta. Então, por enquanto, eu vou ficar de boa mesmo. Aí eu volto a falar sobre a questão de você colocar os seus planos na frente dos planos de Deus. E é por isso que nossos planos não dão certo. Porque a gente vai de encontro à palavra de Deus dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o domínio dos céus e a sua justiça, e as outras coisas você vai ter por acréscimo. Então eu quero desafiar a igreja. Eu quero desafiar você, irmão, a botar na sua mente, no seu coração, essa ordem urgente de Deus. Acabou, a pandemia está indo embora, está na hora da gente chamar as pessoas, está na hora da gente abrir a nossa casa, está na hora da gente reunir a nossa célula, está na hora da gente ligar para aquelas pessoas que estavam na célula, que estão perdidas até hoje, e trazer de volta. Está na hora de ir atrás daqueles irmãos. Muitos irmãos na pandemia, Dinei, foram embora, não voltaram mais. Consolidar para trazer para a igreja, passar pelas águas do batismo, treinar essas pessoas para daqui a um ano elas estarem à frente de suas células. Essa é a missão, essa é a visão. Então eu quero desafiar você.